Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anelisa, eu sou nutricionista. Eu atendo em consultório desde que eu me formei. E assim como todos vocês, eu passei por uma angústia muito grande, né? Assim que eu estava me formando. Eu realmente achei que eu estava formando errado, achei que eu não tinha bagagem suficiente para iniciar os meus atendimentos. E isso é muito interessante porque hoje em dia eu estou tendo a oportunidade de estar próximo de estudantes de nutrição e eu vejo que a angústia é a mesma, né? Então a gente tem aquela sensação de que tem a bagagem teórica, só que a prática ainda fica um pouco a desejar e a gente sente aquela angústia de ir direto para o mercado de trabalho. E aí eu percebo muito que, na verdade, uma das coisas que mais faz com que a gente tenha coragem de iniciar é a gente se enxergar primeiro como seres humanos, né? E na faculdade, às vezes, a gente olha muito a nutrição como somente aquela parte da dieta bem feita, né, que ela tem que ser minimamente calculada, e isso às vezes não se adequa à nossa vida como profissional, né? Então, quando a gente vê que a gente não consegue fazer aquilo, a gente não consegue seguir algo tão estipulado, a gente pensa, aí que eu não vou ser uma boa profissional mesmo. E isso, na verdade, é muito libertador quando a gente pensa que se pra gente não precisa ser milimetricamente calculado, para que pro outro vai precisar ser? Então, a gente pode utilizar isso a nosso favor e a favor do cliente para que tudo fique mais leve. Então eu vou aproveitar esse gancho para poder falar sobre 3 aspectos que as pessoas costumam me perguntar muito quando começam os atendimentos, principalmente de uma forma mais humanizada, né, que é o que eu proponho, essa nutrição que a gente consegue sim aliar os aspectos fisiológicos, muitas das vezes sem essa necessidade de uma dieta, né, uma prescrição, mas orientações nutricionais de uma forma mais gentil, junto com a parte do comportamento. Então a primeira pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: Lili, mas e aí? Quando eu preciso passar e quando eu não preciso passar uma dieta? E aí a primeira coisa que eu falo é o seguinte: evitar falar a palavra dieta. Porque se a gente fala dieta, a pessoa ela já vai ficar tensa, já vai achar que vai passar fome, que vai deixar de comer as coisas que gosta. Então essa palavra ela já traz uma sensação negativa, então a gente não consegue trazer a pessoa para perto. Então é muito importante que mesmo que a gente vá fazer uma orientação um pouco mais direcionada, dependendo de cada caso, utilizar outros termos, então orientações nutricionais, ideias de combinações, e sempre falando para a pessoa que não é necessário ela seguir aquilo ali 100%, aquilo são ideias para que ela tenha um norte e que ela pode sim usar a criatividade dela no dia a dia. E aí, o que eu acho que é mais interessante é o seguinte: existem pessoas que elas precisam realmente de algo muito bem calculado, algumas doenças, né, mais específicas, por exemplo, doença renal, né, uma pessoa que, por exemplo, é um atleta de alto rendimento, que dependendo daquele período de treinamento ele vai precisar. Só que isso, gente, representa muito pouco perto de todos os clientes que a gente vai atender. Então, as pessoas que estão com a saúde em dia, as pessoas que estão em exercício equilibrado, né, as pessoas que são gente como a gente, que a gente tem saúde, a gente está fazendo isso para principalmente ter ideias para variar, às vezes ajustar alguma questão relacionada ao intestino que não está funcionando tão bem, uma falta de energia. Então, isso são ajustes que a gente não precisa calcular uma dieta fechadinha, né? A gente consegue colocar alimentos e combinações que favoreçam isso tudo. Então, a ideia é essa. Para essa primeira pergunta, é a gente ver quem é essa pessoa, né? Quais são os objetivos dela e se essas ideias vão contribuir com o dia a dia dessa pessoa, como que isso vai ser viável. E aí vai vir a segunda dúvida: Lili, se eu me formei muito bem em fazer dietas, né, se eu me formei muito bem em calcular, né, micronutrientes, macronutrientes, se eu não vou fazer isso de uma forma certinha, o que eu vou fazer? Eu vou ser um psicólogo? E aí essa dúvida me pegou durante muito tempo quando eu comecei a aliar o comportamento alimentar, né, nos meus atendimentos. E aí eu percebi que na prática é muito diferente. Claro que nós, profissionais da saúde, somos, as nossas consultas são terapêuticas, né? A gente acaba falando sobre a vida, a gente acaba falando sobre aspectos, principalmente que afetam a alimentação. Agora a gente tem um limite ético e que é muito importante. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vire para uma pessoa, um cliente, e pergunte para ela: você percebe que tem muita fome emocional? Aí a pessoa fala: tenho. Todas as vezes que eu brigo com meu marido, inclusive ele é um cafajeste, toda vez eu vou e como. Aí, não, mas você não tá entendendo, eu descobri que ele tá me traindo. E aí. Isso daí é na hora que a gente pega como profissional e fala assim: olha,
Então, como você percebe que essa questão do seu marido está interferindo na sua alimentação, é muito importante que você busque uma terapia para te auxiliar, porque esse comer emocional está sendo um sintoma, né? Essa forma que você está comendo está sendo um sintoma de algo que precisa ser visto. Então, é a hora que a gente encaminha para um profissional capacitado de uma forma gentil, tá? E aí, o mais importante é a gente perceber que o nosso papel como nutricionista não é julgar a pessoa e falar assim, ah não, cria vergonha nessa cara, tenha disciplina, força, foco, fé, né? Para logo de comer, fecha essa boca com o seu marido. Claro que não. É a gente acolher essa pessoa, direcionar para os profissionais corretos, porque a nutrição ela está em alta e muitas das vezes os clientes vêm até nós precisando de ajudas psicológicas e aí a gente precisa fazer esse gancho. Então, existe sim um trabalho terapêutico, e ao mesmo tempo a gente precisa estar atenta para direcionar aos profissionais capacitados, psicólogos, terapeutas, psiquiatras quando necessário, e dar esse suporte para a pessoa ficar tranquila em relação à alimentação. E a última pergunta que as pessoas costumam me fazer em relação a esse atendimento mais humanizado é o seguinte: beleza, Lili, tá me parecendo que quando a gente incentiva para que a pessoa realmente goste de si mesma, saiba respeitar e honrar todos os tipos de fome, saiba respeitar todos os tipos de alimento que a pessoa está com vontade, fica parecendo às vezes uma acomodação, um incentivo à acomodação. E na verdade não é isso, né? Porque a aceitação e a acomodação são coisas bem diferentes. A acomodação, que fica parecendo que muitas pessoas às vezes comentam isso comigo, é aquela acomodação que deixa a pessoa no piloto automático, no comodismo, sem querer mudar nada. Já quando a pessoa tem má aceitação, ela aceita o momento atual dela em relação ao corpo, em relação à alimentação, e isso gera um desejo de mudança, um desejo de buscar algo bom para que ela possa ter saúde. Então, quando a gente mostra a essa pessoa esse caminho mais gentil, as coisas ficam mais palpáveis, ficam mais humanas e muito mais coerentes, né? Sensatas. Por quê? Quando a gente pensa, ah não, beleza, eu quero ter força, foco, fé, disciplina para ficar com o corpo X, ou então para ter a alimentação perfeita, a pessoa fala, nunca vou conseguir, então vou ficar por aqui mesmo. Isso gera acomodação. A aceitação é falar assim, não, realmente, de todos esses alimentos de comida de verdade, tem alguns que eu gosto, tem alguns que eu não gosto, então eu vou pegar esses que eu gosto e vou começar a inserir na minha rotina. Ah, o exercício, realmente tem vários que eu não gosto, já tentei vários. Eu começo, pago, paro, mas tem um ali que eu gosto, então eu vou começar por ele. Então, quando a gente começa a ir por essa aceitação, a gente começa realmente as mudanças. Então, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a vocês que estão me ouvindo, né, porque essas dúvidas e essas angústias eu passei por elas. E eu espero ter contribuído para dar mais clareza, um pouco mais de tranquilidade na formação de vocês, porque o mundo está precisando de nutricionistas gentis e humanos. Tá bom? Qualquer dúvida me perguntem, estou à disposição. Um beijo grande!